Oi, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Hoje a nossa aula de história vai falar um pouco sobre a escravidão no Brasil, a campanha abolicionista, as leis pelo fim da escravidão, a Lei Áurea. Vamos lá. A atividade no livro de História, das páginas 422 até a 425. A campanha abolicionista. Durante mais de 300 anos, os escravos eles foram a principal mão de obra no Brasil. Eles ocupavam quase todas as funções nas fazendas de cana-de-açúcar, no transporte de cargas e de pessoas, nos serviços domésticos e urbanos. Nas últimas décadas do governo de Dom Pedro II, foram marcadas pelas campanhas abolicionistas. Os abolicionistas eram as pessoas ou o grupo que defendia os princípios sociais e humanitários e apoiava o fim do tráfico e da escravização de pessoas negras. Eles queriam o fim da escravidão. E essas campanhas, elas eram compostas de jornalistas, escritores, oficiais do exército e muitas outras pessoas que eram inconformadas com a escravidão. Mesmo nesse contexto abolicionista, muitos cafeicultores insistiam em manter o trabalho escravo. Para eles, perder escravos significava perder dinheiro, pois teriam de pagar salários aos trabalhadores que assumissem as funções dos escravos. Mesmo em situação precária, os escravos lutavam para mudar a violenta condição na qual viviam. Como forma de resistência, eles destruíam os meios de produção e as propriedades dos senhores, boicotavam o trabalho, fugiam e, sempre que possível, compravam a própria liberdade. Vocês vão fazer no caderno de história, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão saber procurar na internet quem foi Luiz Gama e qual foi a sua contribuição para a causa abolicionista. Luiz Gama ele foi defensor da causa abolicionista, então vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre ele e vai escrever no caderno de história. Essa é a primeira atividade. Depois temos as leis pelo fim da escravidão. Então nós tivemos algumas leis a favor, não é? Nós temos a lei Eusébio de Queiroz, que foi no ano de 1850, proibiu o tráfico de pessoas escravizadas pelo Oceano Atlântico. Depois temos a lei do ventre livre, em 1871, que os filhos dos escravos que nascessem a partir de 28 de setembro daquele ano seriam considerados livres. E em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, ou mais conhecida como Lei dos Sexagenários, que dava liberdade para pessoas escravizadas com mais de 60 anos. E essa lei determinava que, antes deles serem libertos, eles deveriam trabalhar para os senhores por mais 3 anos como forma de indenização, ou até completar os 65 anos. E depois teve a Lei Áurea. Por volta de 1887, esse movimento cresceu e ganhou muitos simpatizantes, alguns dos quais passaram a facilitar a fuga de escravos. Nesse ano, os militares lançaram um manifesto dizendo que não perseguiriam nem capturariam escravos fugitivos. Com tantas pressões internas e externas, em 13 de maio de 1888, a princesa Dona Isabel assinou a Lei Áurea, declarando o fim da escravidão no Brasil. Essa medida foi comemorada em várias partes do país e com festas e outras manifestações. Após a libertação, entretanto, os ex-escravos eles não foram inseridos na sociedade como pessoas assalariadas. Muitos não tinham para onde ir. A liberdade não garantiu aos recém-libertos uma vida melhor. De repente, eles estavam sem teto, sem comida, sem trabalho, sem terra para plantar. Enfim, tinham liberdade, mas não tinham igualdade. Vamos para a atividade. Primeiro, qual foi a lei que representou o primeiro passo dado em favor dos escravos? Segundo, que medida externa acelerou o processo de abolição da escravidão no Brasil? Terceiro, por que as primeiras leis em favor dos escravos não surtiram efeitos práticos? Quarto, observe o gráfico a seguir e responda:
Como podemos explicar a diminuição no número de escravos e aumento de imigrantes apresentado no gráfico? O cotidiano após a abolição. A proibição da escravidão não resultou na inclusão dos ex-escravos na atividade de trabalho assalariado. Por isso, a forma como a população negra se inseriu na sociedade variou de acordo com a região. Nas áreas rurais, muitos dos antigos escravos se tornaram dependentes dos proprietários de terra e continuaram a desempenhar funções, tanto no plantio quanto prestando serviços como peões, empregados domésticos. Grandes grupos de ex-escravos migraram para os centros urbanos, porém a preferência dos empregos fixos era para os imigrantes, enquanto os ex-escravos ocupavam serviços com menor remuneração. Alguns plantaram pequenas roças para sobreviver, outros conseguiram empregos, mas ganhavam pouco, e muitos ficaram em condições precárias. Desse modo, podemos compreender que a abolição não resolveu o problema da desigualdade racial e social em nossa sociedade. A marca da desigualdade deixada pela escravidão constitui uma dívida histórica da sociedade brasileira para com os descendentes das pessoas que foram escravizadas. Na atividade, você vai encontrar no diagrama as palavras a seguir. Você vai encontrar no diagrama de palavras a seguir necessidades básicas que os ex-escravos não podiam conquistar sem ter um trabalho assalariado, ou seja, se eles não tivessem dinheiro, salário, né? O que eles não podiam conquistar? Após o término da atividade, envie para correção. Leia um texto novamente, com bastante atenção. Qualquer dúvida pode perguntar, estou disponível, certo? Um ótimo dia a todos, fique com Deus.